E aí, meus queridos alunos, como vocês estão? Vamos para a nossa aula de matemática? Estamos vendo a circunferência trigonométrica e hoje veremos números reais associados a pontos da circunferência trigonométrica. Vamos lá? Bora para a nossa aula! E aí, meus queridos, já estamos aqui na nossa tela inicial com o título Números Reais associados a pontos da circunferência trigonométrica. E temos alguns conhecimentos que nós precisamos ter conosco para compreendermos melhor essa aula. A primeira informação é que o raio é unitário. Nós convencionamos que na circunferência trigonométrica o valor do raio deve ser uma unidade. Tá certo? E se o raio tem o valor de uma unidade, deixa eu pegar a caneta aqui, o raio é unitário. Se o raio é unitário, o comprimento da circunferência trigonométrica vai ficar em 2 vezes o π vezes esse raio unitário. E isso vai dar 2π, que é aproximadamente 6,28 unidades de medida de comprimento do arco, tá certo? Então vamos lá. E também outra informação importante é que o valor desses números reais associados a pontos, ele tem que compreender esse intervalo aqui, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Lembram que numa outra aula nós falamos que ficou também convencionado que o arco ele tem sua origem nesse ponto aqui, ó, no ponto de origem dos arcos, que fica sobre o eixo X, que é esse eixo orientado para a direita na horizontal, que tem as coordenadas 1 e 0. E que também o arco ele parte desse ponto no sentido anti-horário. Se ele parte no sentido anti-horário, quando eu desloco para mudar o comprimento do arco, também esse valor vai ser maior que zero. Então, quando ele é zero, nós temos um arco nulo, né? Que vai ficar exatamente no ponto A. Mas acima de zero nós já vamos tendo alterações na medida do arco que vão se ampliando ao longo da circunferência até chegarmos a 2π, tá certo? Então vamos lá. Então ele tem que ser maior ou igual a zero, esses pontos, esse valor desses números reais, os valores dos números reais, e menor que 2π, tá certo? Então, aqui, como eu já falei, se x for zero, ele vai coincidir exatamente com o ponto A, 1 e 0. E se ele for maior que zero, então ele vai estar em algum desses posicionamentos ao longo da circunferência, mas no máximo chegando aqui em 2π, tá certo? Então aqui, ó, o valor do número real exatamente sobre o ponto A, e aqui os outros pontos nessa demarcação. E a gente pode ver isso também na circunferência trigonométrica. Usando a circunferência trigonométrica no GeoGebra, que vai nos ajudar a ver essa dinâmica do comprimento do arco na circunferência trigonométrica. Mas deixa eu voltar lá para outra tela. Eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui. Ela é muito interessante porque ela mostra para vocês a demarcação da imagem desses pontos aqui, ó. Deixa eu só ver aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês as imagens, né? Ele vai mostrar imagens aqui para nós de pontos que nós escolhemos para essa aula. Então, por exemplo, temos o ponto A. O ponto A está exatamente na origem.
Então, se ele está exatamente na origem, o valor do número real que estamos dizendo é 0. Vamos ver isso lá na circunferência usando o GeoGebra. Se o ponto P coincidir, e olhem aqui também, deixa eu mostrar para vocês aqui essa mudança aqui, o arco circular aqui, a mudança do valor das unidades de comprimento aqui. Então vamos lá, vamos mudando aqui, vocês vão visualizando como ele muda aqui no GeoGebra o valor, e nós vamos chegar até ao ponto de origem do arco. Ó. O arco começa aqui, olha lá, valor 0, bingo. Agora olhamos lá para nossa reta aqui, 0, fechou, né? Legal, aí nós começamos a entender as coisas melhor, né? Então agora vamos voltar aqui para o GeoGebra e vamos deslocar o nosso ponto P. Aqui o arco X vai mudando o seu comprimento, né? As unidades de medida de comprimento do arco, e vamos chegar até esse ponto B. Chegando no ponto B, nós temos exatamente uma unidade do arco. Por isso está marcado aqui para vocês o ponto B1, ali ó, uma unidade. Vamos até o ponto C para ver o que acontece. O ponto C é para nós 1/4 da circunferência. Então nós temos o arco aqui de 1/4 da circunferência, certo? E o valor de 1/4 para nós aqui é 1,57. 1,57, olha, vocês querem ver a movimentação, né? Então olha lá, mudando o valor até chegar a 1/4, 1,57. É nós pegarmos o π e dividirmos por 2. Então, por isso, para nós aparece aqui π sobre 2. O ponto C ali, ó, o ponto C, π sobre 2. Começam a entender melhor agora? Ficou mais claro, né? Oba, então assim vale a pena. Vamos continuar aqui o deslocamento do tamanho do arco, né? Do ponto, mudando o tamanho do arco para 2 unidades de comprimento. Deixa eu chegar aqui. Temos aqui, 1,99. 2. Muito bem, exatamente 2 unidades. Nós podemos visualizar a imagem do arco, percebemos que ele é maior do que 1/4 e está nessa localização aqui, como nós podemos ver também aí, ó. E vocês têm esse material também lá no livro de vocês, vocês podem visualizar isso. Está aqui o ponto 2 marcado como imagem na reta, né? Beleza, e vamos continuar marcando, vamos chegar ao ponto 3, esse aqui, o verdinho. Então vamos lá no GeoGebra, vamos até o ponto 3. Ô professor, não está marcado aqui. Eu fiz de propósito, eu não marquei para que a gente possa visualizar ele, para vocês não dizerem, ah, estava marcado, combinado. Vamos ver então, ali ó, 2,37, vamos continuar, 2,54, 59, 2,6, e vamos indo até chegar em 3, opa, 3. Então aqui vocês conseguem visualizar o comprimento do arco, né? Como ficou a imagem desse arco de 3 unidades de comprimento, e consegue visualizar aqui também o ponto marcado na reta aqui, próximo do ponto D. E vocês também vão verificar que o ponto D equivale a π, que é 3,14. Opa, o ponto D está aqui, está muito próximo. Olha essa imagem e olha essa imagem. Então isso, e olha aqui, ó. Então isso para nós vai nos dando um melhor entendimento. Vamos chegar aqui no ponto D e olha aqui, 3,14. Esse é o valor para nós do π. Claro que o π ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais depois da vírgula, mas nós colocamos, arredondamos ali para 2 casas depois da vírgula, para que a gente possa trabalhar com o π, tá certo? E continuando aqui
nós podemos ir então um arco com 4 unidades. Vamos lá, atenção, chegando em 4 unidades e chegamos ali, 4 unidades do arco circular nosso. Olha aqui, 4 unidades aonde fica a marcação do ponto, a imagem do ponto. E agora vamos até o ponto E. O ponto E está dizendo para nós que equivale a 3 vezes o π dividido por 2. O ponto E equivale a 3 arcos de 1/4, ou então a 3/4 da circunferência trigonométrica. Vamos contar aqui, ó, primeiro quadrante, lembram? Segundo quadrante, terceiro quadrante. Se nós traçarmos um arco, desenharmos um arco que tenha como que seja A, E, ele vai estar aqui e será então 3 vezes o π dividido por 2. Então vamos ver isso aqui no GeoGebra. Então vamos lá, chegando no ponto E, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, o valor para nós é 4,71. Se você pegar, então, multiplicar 3 vezes o π e dividir por 2, você terá esse valor aí de 4,71. E nós podemos ainda encontrar um arco com 5 unidades, podemos encontrar um arco com 6 unidades e chegar a 2π, tá certo? Então aqui nós temos ali o ponto 5, o arco com 5 unidades de comprimento e o arco com 6 unidades de comprimento. Tudo isso que nós falamos está aqui nessa tela. O arco AC corresponde a 1/4 de volta. Então, o arco, vamos voltar aqui ao nosso ponto T. Vamos voltar aqui, nosso ponto P, e fazer o arco AC. Aqui, ó, o arco AC, 1/4 da circunferência. E o ângulo aqui será o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, o arco AC é o π dividido por 2, é a quarta parte, né, de 2π, que seria um arco de uma volta, e é 90 graus. O arco AD é metade de uma volta. Então, A até D seria aqui, ó, metade de uma volta, e corresponde ao valor de π, que é 3,14. E também o ângulo aqui daí será 2 vezes 90 graus, que será 180 graus. Tá certo? Tá aqui, ó, 180 graus. O arco AE é 3/4, que equivale a 3 vezes o π dividido por 2. A gente já viu lá. E a medida vai dar 270, o ângulo, né, vai dar 270 graus. O arco AB é igual a 1, a medida é 1 radiano, né? O arco AB tem o ponto B é a imagem do número real 1, né? Então, por isso o arco AB equivale a 1 radiano. Então, vamos voltar aqui, o arco AB. O arco AB aqui equivale a 1 radiano. Para lembrar o que é 1 radiano, né? Então, esse é o arco no valor de 1 radiano. E assim por diante. Nós temos aqui também uma outra circunferência trigonométrica com vários pontos demarcados ali, que vocês até poderiam fazer como exercício, localizar esses pontos na reta lá, orientada para a direita. Por exemplo, nós temos aqui um ponto A, π sobre 6. Então, nós vamos pegar o valor de π e vamos dividir por 6. O ponto B, nesse caso aqui agora, é π dividido por 4. O ponto C, π dividido por 3. Esse ponto aqui que é de 1/4, né, do arco, π dividido por 2. E temos outros pontos aqui, ó. Ponto F, 7 vezes o π dividido por 6. Seria interessante, e eu vou pedir para vocês como atividade traçar a reta mostrando onde ficam localizados esses pontos. E essa vai ser a atividade para vocês fazerem, tá certo? Então aqui é só uma revisão.
Lembrar que nós estávamos considerando o intervalo ali de 0 até 2π, né, para a localização dos pontos. Por enquanto, nessa aula, a gente está considerando esse intervalo, tá certo, meus queridos? Então, nós vamos ficando por aqui, vamos terminando a nossa aula aqui. Não esqueçam, então, o exercício será localizar lá na reta esses pontos aqui e dizer o valor deles para nós lá na reta que vocês vão traçar. Esse vai ser o exercício de vocês aí da semana. Eu sei que vocês têm bastante atividades já para fazerem, tá certo? Não esqueçam de resolver os exercícios. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço do professor Cidral. Até mais. Tchau!